Olá, querida audiência, muito boa noite. Cá estamos nós outra vez. Hoje, presença masculina. Professor Laércio, em suas andanças por esse território nacional, não pode comparecer à nossa gravação, mas chamamos, após um despacho, um veredito da máfia italiana, o nosso querido Leone. O Leone passou por um teste terrível, viu? Essa coisa de a máfia testando. Olha, ele tem uma voz bonita, mas ele é muito bolsonarista, vai devagar, não sei o quê, né? Então tivemos que esperar um pouquinho para definir. Mas já está na máfia italiana. Professor Gilberto, tudo bem com você, professor? Tudo bem, tudo em ordem. Esperançoso com o seu galo ou esse galo tá mais para galinha, outra coisa? Como é que está esse galo aí? Esse campeonato estadual não vale nada. Sim, mas digo lá na frente. Na frente tem o Brasileirão, né? Vai ser bom esse ano. Nossa esperança é que o Flamengo permaneça com esse treinador português de segunda classe, porque a gente vai ganhar do Flamengo toda hora. O Palmeiras já ganhou, o Corinthians quase ganhou. Vamos torcer. A sogra dele é um bobão. É um bobão. Além de mentiroso, é arrogante, antipático. E eu vou te falar, conhece muito pouco futebol. Ele não consegue armar aquele time do Flamengo. Tem 40 jogadores. Eu aqui, por telefone, eu monto um time melhor que o dele. É incrível, né? Leone, tudo bem com você? Família, tudo bem? Trabalho normal? Tudo em paz, professor. Graças a Deus, tudo em paz. Isso. É um prazer dividir essa bancada hoje com o professor Gilberto Abreu, meu vizinho, por sinal. Prazer é meu. Correto, estão tudo em família, muito legal. Gostamos demais de sua participação, afetuosa. O elogio foi feito para a gente dar, né? Então, a gente sabe que você é um grande profissional e você entrosou direitinho aqui. Você é bolsonarista, todos nós somos, então estamos em família. Exato. Perfeito? Então, vamos para frente. Primeira foto, cientista política, doutoranda pela FGV e pesquisadora do ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião. Ela é muito simpática e competente e é colaboradora da revista Piauí. Essa revista é uma que a Folha de São Paulo encampou agora, ela está muito legal. Olha a nossa retranquinha. Ana Carolina Evangelista, essa distinta senhora. O texto é dela, o artigo dela foi publicado pela Piauí. Dos escombros neoliberais, nasce a ultradireita. Olha só, bastante interessante. Então vamos lá, eu dou a introdução, depois os amigos aí ficam à vontade para fazer seus respectivos comentários. Essa matéria foi publicada pela revista Piauí no ano passado, 20 de agosto de 22. Não tinha havido ainda a eleição, né? Diz Ana Carolina no início da matéria. Em 2018, já nos perguntávamos como as forças de extrema-direita estavam chegando ao poder pelas vias eleitorais. Em 2018. O que acontecia naquele momento e o que segue acontecendo, não apenas no Brasil, para que isso ocorra, pergunta ela. A mera viabilidade eleitoral do então candidato Jair Bolsonaro era algo inserido numa lógica muito mais estruturante e sistêmica do que apenas uma leitura tradicional da nossa realidade pudesse explicar. O Brasil é um dos cenários da onda conservadora que atingiu os Estados Unidos, Reino Unido, Polônia e Hungria, não só como uma emergência de um populismo de extrema-direita, que ganhou vigor internacional, como também de corrosão das estruturas democráticas por dentro, sem a ruptura de um golpe. Trata-se, diz ela, de forças contemporâneas de extrema-direita que, em democracias liberais, chegam ao poder pelas urnas. Isso que é problemático. O cara teve mais da metade, quase a metade, um pouquinho mais da metade dos votos dos brasileiros. Então, fica difícil, né? Quer dizer, tem representatividade, de uma forma ou de outra, mas tem. Trata-se, o espectro da direita ultraconservadora, então, seguirá rondando as eleições em Portugal, França, Hungria, Estados Unidos e Filipinas. E o Brasil já rondou. Para entender possíveis rumos que partidos, movimentos e líderes de extrema-direita tomarão, é fundamental compreender suas origens e singularidades, diz ela. Mais um tantinho só. Recorro aqui a uma pensadora central para essa compreensão, a filósofa e cientista política Wendy Brown, professora da Universidade da Califórnia, Berkeley. Seus trabalhos sobre as origens da extrema-direita podem ser incorporados ao debate brasileiro
especialmente no contexto das eleições deste ano. Rodrigo, por questões de fórmula fixa ou por tradição, até por educação, nós começamos sempre pelo convidado. Então, como autores, ela disse, autores como Pierre Rosanvallon, na França, Rosanvallon deve ser, ou André Singer, aqui no Brasil, falam em desmocratização para tratar do avanço do populismo de direita, combinado com o autoritarismo. Brown se refere ao que chama de política antidemocrática, um tipo de política que emerge das ruínas do neoliberalismo. Ela vai dizer que a consequência disso é a corrosão do surgimento desse povo todo do neoliberalismo, para usar a feliz expressão convertida num dos seus principais livros. Diz ela, o ponto central do seu raciocínio é o de que o triunfo exacerbado do neoliberalismo resultou da deformação da própria utopia neoliberal. Quer dizer, o neoliberalismo foi por terra, os oportunistas apareceram. No momento em que ele triunfa e produz seus maiores efeitos, ele dá errado. Dos escombros, das ruínas, portanto, da sociedade, que o projeto neoliberal não conseguiu desmantelar por completo, surgem as atuais deformações contra o próprio projeto, e que estão na base de governos antidemocráticos, com uma política antidemocrática. Como lembra Brown, o neoliberalismo buscava habilitar, ao mesmo tempo, o mercado imoral para governar e disciplinar os indivíduos, maximizando a liberdade. Nas suas palavras, aspas, indivíduos e famílias seriam pacificados politicamente pelo mercado e pela moral. Olha o Bolsonaro, hein? E subentendidos por um Estado autônomo e com autoridade, mas despolitizado. Então, diz ela, vivemos há décadas sob essa lógica em muitos países. Você pode concordar, discordar a título de considerações iniciais, mas nós vamos dissecar o artigo dela, que acho que tem muito o que falar a respeito dele, né? Eu discordo planetariamente de absolutamente tudo que está escrito. Primeiro porque nós temos, no Brasil, algo muito diferente de neoliberalismo. Nós temos aqui o novo fascismo implantado. E porque você tem um grupo de pessoas que se faz valer do serviço público, daquilo que é público, para construir algo que fosse próximo a um liberalismo econômico. Então, você tem no Brasil hoje uma Faria Lima que quer que o governo federal deixe de investir em planos sociais para investir em obras e assim tomar do mercado empréstimo para pagamento de juros. Então, é um mercado financeiro que quer depender da estrutura pública para sobreviver. Então, eu acredito que o neoliberalismo nem se aplica nessa história. Nós temos aqui mesmo uma deformação do sentido político, nós temos uma deturpação do que é a coisa pública e a depravação do comportamento antipolítico e também um comportamento antijurídico das pessoas que compõem essa analogia que foi feita pela Ana Carolina. Muito bem, vamos trocando miúdos. Gilberto, no Brasil, diz ela, o debate se concentrou em grande parte sobre as medidas econômicas resumidas do chamado consenso de Washington, você é doutor nisso, que incluíam o receituário de recomendações aos países da América Latina, qual seja, desregulamentações, reformas fiscais restritivas, abertura comercial e redução do Estado. Mas vão além disso, dizem respeito a princípios, práticas, políticas e formas de governar. Era uma ordem, repita-se, de natureza financeira e também moral, diz ela. Não era ou é apenas uma política, mas uma ética, nos lembra Brown, passando por várias dimensões da vida, não apenas a econômica. Como definiu um dos expoentes do neoliberalismo, economista e filósofo austríaco, Friedrich Hayek, a partir da lógica do mercado, convinha moldar o Estado, a moral e a lei. Onde havia solidariedade social e igualdade, as famílias passam a ser responsáveis por educação moral e social dos indivíduos. Nesse contexto, diz ela, a moralidade tradicional tem um lugar central. Mercados e moral estão enraizados numa ontologia comum, um depende do outro. Diz ela, estamos falando de um capitalismo exacerbado ou desenfreado, desregulado, com liberdade e autonomia total dos mercados. Para muitos, essa autonomia, em tal nível, foi responsável
pela crise financeira de 2008. A palavra, professor. Olha, eu concordo com o Leone, porque esses fatos aí da ascensão da extrema-direita são muito recentes. Mas existem fatos anteriores, então vamos contextualizar na história. O neoliberalismo surgiu no final da guerra, com o autor citado aí, ó, da Escola de Economia de Viena, Friedrich Hayek, e de Viena saltou para a London School of Economics e saltou para Chicago. Tanto que os neoliberais lá foram chamados, né, mais tarde, de Chicago's Boys. Quando surgiu o livro do Hayek, The Road to Serfdom, Caminho da Servidão, em 1944. Na verdade, muitos imaginaram que ele estivesse escrevendo contra o Estado Total, que, aliás, um deles já estava sendo vencido na guerra, que é o nazifascismo, né? Sobretudo o fascismo alemão, mas muitos acharam que ele estava preocupado com o comunismo soviético. Não estava. Ele estava preocupado com as eleições britânicas, no ano seguinte, que foi o ano do final da guerra, em que Churchill perdeu as eleições. E é uma coisa incrível, né? Porque ele foi o líder da vitória britânica como aliado na Segunda Guerra Mundial. E essa teoria neoliberal, vamos dizer assim, ela ficou como que num limbo, porque a defesa da ideia da ausência do Estado não cabia ali, porque o mundo estava em ruínas. As pessoas não queriam menos Estado, queriam mais Estado. E foi o que aconteceu. Houve a montagem, depois dos planos de ajuda americanos à Europa, de todo o arcabouço, né? Aliás, arcabouço virou a palavra da moda, né? Virou o conjunto que veio a definir o que já havia nos Estados Unidos e, em certo sentido, na Inglaterra, que era o estado de bem-estar social. As pessoas queriam isso, era bem-estar. Estavam como a Teresa Batista do Jorge Amado, cansados da guerra. Pois bem, então a ideia neoliberal ficou na academia, em Viena, em Londres, em Chicago. Agora, quando é que essa ideia ressurge? E aí com força, com a crise dos anos 70. Aí foi uma crise motivada, inclusive, pelos excessivos gastos estatais, até na manutenção do estado de bem-estar social. Então surgem ideias aí de diminuição do tamanho do Estado. Estado mínimo. Estado mínimo. Estado mínimo. Estado mínimo. Isso vai acontecer no final dos anos 70, com a eleição de Reagan nos Estados Unidos e na ascensão da Margaret Thatcher no Reino Unido. Reino Unido. Pois bem, qual foi o primeiro laboratório do neoliberalismo? Aliás, é tema da minha tese, viu, como você disse, né? A deserção da história, onde eu estudo exatamente isso. Deixa eu ver se eu pego aqui o melhor ângulo. Pós-modernidade e neoliberalismo como armas ideológicas do capitalismo global. O primeiro laboratório de implantação do neoliberalismo foi com Augusto Pinochet no Chile. Então aí vem a junção, né, de repressão política e liberdade econômica. Aliás, o senhor Guedes estava lá no Chile. Então ele tem história para contar aí sobre o tal de neoliberalismo. E essa ideia com a permanência longa de Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher no Reino Unido acabou por ir minando a presença estatal, sobretudo em duas grandes economias, né, como a britânica e a americana. E isso levou a Viviane Forestier, professora francesa, a chamar de pensée unique, o pensamento único que vai dar no Congresso de Washington. Então, a história do neoliberalismo passa pelas desregulamentações de Reagan, as flexibilizações da Thatcher, as desestatizações, e aí vem um boom financeiro. Houve até o início dos anos 70 havia o controle financeiro internacional, porque o dólar era garantido em ouro. E o Nixon já tinha acabado com essa garantia em ouro em 1971. Essa desregulamentação provocou explosão financeira.
Hoje há muito mais papéis, hoje nem mais papéis são, mas, digamos, recursos financeiros, mais de 100 vezes a economia real no mundo. Então é uma ilusão brutal, que isso aí pode, como já deu sinais em 2008, explodir a qualquer momento. Explodir a qualquer momento. Agora, mais recentemente, sim, a ideia da diminuição do Estado vem acompanhada de um crescimento de ideias de extrema-direita, e eu concordo com o Leone, marcadamente fascistas. Há uma ressurreição, quer dizer, vamos dizer que até o Pinochet já o fosse, mas o neoliberalismo agora vem com a nova noiva, né? o, o renascimento do fascismo. E é isso que está acontecendo Perfeito, nesses países e, em certa medida, também aqui no Brasil. perfeito. Rodrigo, diz ela que na Terra arrasada, pós 2008, vimos emergir uma massa de descontentes, fundamentalmente da classe média, branca e cristã. Um vasto grupo, antes em ascensão, perde renda, aposentadorias, propriedade privada e emprego, diante de uma economia alicerçada no capitalismo financeiro, rentista, mas em ruínas. O castelo de cartas desmoronava, enquanto essa mesma massa de descontentes era bombardeada por mensagens, comentários e análises de direita nas TVs e nas redes sociais. Brown sintetiza o problema recorrendo ao binômio, o bispo e o banqueiro. É interessante isso aqui. De um lado, o bispo, valores familiares e morais, e de outro, o banqueiro, o mercado e a autonomia. Nenhum nem outro davam conta de apaziguar tamanho descontentamento e precarização das condições materiais. Restava, insista-se, olha que interessante isso, culpar imigrantes, grupos com pouca representação econômica, social e política, ou beneficiários de políticas de inclusão. A reação ao neoliberalismo ganhou contorno rebelde, populista e repulsivo. Segundo suas palavras, emergiu um novo populismo de extrema-direita, ressentido, rancoroso, raivoso e vingativo. Comente, meu querido Rodrigo, vamos em frente. Gostei de sua discordância inicial. Pode implementá-la mais ainda, fique à vontade. É o que nós vivemos hoje. É o suprassumo do que a sociedade brasileira experimenta hoje. Uma massa que necessariamente não é uma massa prejudicada, você tem aí uma parte dela que é de manobra realmente, mas você tem grupos extremamente ricos e que enriqueceram nos últimos 4 anos, querendo que essa massa trabalhe para que o status deles permaneça. E o resultado disso é justamente esse levante contra as políticas sociais, querendo trazer como principal valor a família, a propriedade. Olha que aí nós temos um terreno que começa a migrar para um lado muito perigoso da história brasileira, que durante muito tempo ficou parado. Nós temos aí a tradição, a família, a propriedade. Exato. A TFP. Desde o integralismo. Exato, o integralismo ele surge com uma força muito grande e ele acaba tomando conta de uma forma esvaziada na fundão, mas extremamente potente na ação que essas pessoas têm contra a sociedade, que acabou resultando no 8 de janeiro. Então, chega a arrepiar essa contextualização, porque ela é visceral, atual e sem perspectivas de desaparecer do nosso horizonte por enquanto, né? O Brasil vai ter que aprender a conviver com vou repetir o termo, essa massa, né? Parte dela encarcerada hoje, uma ínfima parte encarcerada e sendo tratada como presos políticos. A distorção da contextualização histórica acaba acontecendo e você tem aí terroristas sendo tratados como presos políticos, né? E agressores sociais sendo tratados. É o resultado disso que tudo que está escrito, professor. Essa é a materialização daquilo que está escrito. A sociedade hoje experimenta na prática isso. O cheiro desse churume, sabe, que está escorrendo e que a gente precisa imediatamente dar um jeito de se livrar dele.
Muito bom. Bola para o professor Chorume, Gilberto. Gilberto, uma das chorume características... necrófilo. Exato. Tem 700 mil meus cadáveres aí em amigos, cima disso. vocês viverão para ver muita coisa ruim pela frente ainda. Gilberto, uma das características, diz ela, desse populismo de direita ou dessa política antidemocrática é a política permanente de vingança. Atacar aqueles acusados de destronar as estruturas que prevaleciam, as feministas, os multiculturalistas, os globalistas e os ambientalistas. Qualquer semelhança dela com o governo de Jair Bolsonaro não será mera coincidência. Outra característica, diz ela, é um populismo de resgate do passado, um passado idílico para alguns, onde existia uma ordem, tem que botar militar aí para botar ordem nesse negócio. A gente ouve muito isso, né? Controle, protagonismo, ou nas palavras de Brown, ela cita muito essa professora americana, parece que é uma guru dela, um passado mítico de famílias felizes, íntegras e heterossexuais, quando mulheres e minorias raciais sabiam de seus lugares, quando vizinhanças eram ordeiras, seguras e homogêneas. E a heroína era problema dos negros. O terrorismo não estava em solo pátrio. É quando a cristandade e a branquitude homogêneas constituía a identidade, o poder e o orgulho manifesto da nação e do Ocidente. É um pouco disso também, né? Claramente. A gente percebe isso aí. Olha, se o guru dessa gente for o Olavo de Carvalho, que, aliás, de pensador não tinha nada, porque eu não sei se vocês já chegaram a ver os cursos dele. Ele não trata em nada da história moderna, muito menos da filosofia moderna. Ele para na Idade Média. Esse passado idílico deles aí é um negócio totalmente... Não seria nem um romanticismo, porque, na verdade, esse negócio de passado idílico e idealizado, isso nunca existiu. Isso é conversa fiada. Agora, na verdade, uma teoria romântica. É uma tendência uma teoria romântica. Reacionária, não é nem conservadora, é reacionária, fundada em retrógrada, tradicionalistas, retrógrados, tá? Anti-intelectualista. Tá? Então, por isso condena-se a academia. A academia é o lugar da subversão, da baderna, da balbúrdia, porque, na verdade, é onde está o pensamento crítico. Quer dizer, a crítica à sociedade é feita na academia ou pelos intelectuais. Aliás, há uma fuga dos intelectuais, né, ultimamente, que está sendo cobrada, né, porque deixou-se de pensar o país como era uma tradição nacional. Na verdade, a emergência desse... Eu gostei da expressão do Rodrigo, desse chorume, e eu acrescentei o chorume necrófilo, que por conta aí piorou, hein? do genocídio. 700 mil mortes na pandemia, e agora o genocídio dos povos originários. É uma coisa inadmissível. E as pessoas tratam isso com a maior naturalidade, a naturalização do crime. Olha, o Brasil nunca foi bom, mas eu nunca imaginei que ele chegasse a esse estado de coisas onde a burrice, como dizia o Nelson Rodrigues, né? É a vitória dos imbecis. Vitória parcial. Acabaram não levando. Sinto muito falta produziram um belo estrago cáusticas, na sociedade brasileira com essa política. Concordo com o Rodrigo também, que nós vamos ter que conviver com essa coisa, esse mau cheiro aí por muitos anos ainda. Pelo andar da carruagem, pouco ou nada acontecerá de novo, né? O Brasil... Vocês não acham que essa... Se não houver punição, vai continuar, mas se houver, podemos mudar a direção da barca. Mas veja bem, quer dizer, nós tivemos um golpe militar, houve uma expectativa, eu chamo de golpe militar, porque a Revolução, para mim, tem outro conceito há muito tempo, desde as carteiras escolares. O Brasil sai de um golpe militar, ficou não sei quantos anos aí na mão dos militares, atendendo a outros interesses. Moral da história, vem o Collor, depois vem... Vamos chegar no Lula. Aí o Lula provoca. Para mim, o Lula criou o Bolsonaro. O Bolsonaro aparece aí no vácuo dos escândalos do PT, da corrupção do PT, umas coisas tristes.
E agora a gente volta a uma situação anterior. Quer dizer, como teremos uma saída nova, uma perspectiva de saída? E a coisa lá fora não ajuda. O mundo lá fora está também problemático, né? As economias estão fragilizadas, é guerra, etc, etc. Eu não sei o que nós vamos ter que fazer, né? A não ser ter esperança, né, Rodrigo? Eu vejo a necessidade hoje, uma profunda mudança do comportamento político, porque há dias a gente vem assistindo o que aquele patético senador Marcos Duval vem fazendo com a tentativa de criar um fato para desestruturar um governo. Então, essa visão de inconsequência, ela bate de frente com o que eles dizem ser o patriotismo, porque nós vemos que existe, de um lado, um movimento constante de tentativa de derrubada de um governo, e do outro, um governo que foi eleito em cima de uma plataforma extremamente extensa, querendo reajustar, reequalizar o Brasil. Então, eu concordo com o professor Gilberto. Enquanto não houver punição, e também, complemento, enquanto não houver uma reforma da compreensão do sentido do cargo político, nós vamos continuar dessa forma. Enquanto o político tiver autonomia, tiver imunidade para brincar com a vida do brasileiro, a gente vai continuar assistindo casos como Carla Zambelli, entre outros, né? Enquanto a política não for levada a sério, não for reconstruído o valor político, nós vamos ter governos orientados com pastores como do naipe, da laia, do Silas Malafaia, por exemplo. E gurus como Olavo de Carvalho. Qual seria o resultado previsto de um governo com essa fórmula? Né? Ou churume ou explosão. E aconteceram as duas coisas. Né? O Brasil explodiu porque enterrou 700 mil brasileiros só na pandemia. Nós não temos hoje uma medida exata do que está acontecendo com os povos originários e nem das consequências que isso vem. A questão do meio ambiente no Brasil é algo que também nós não temos como prever o que vai acontecer em face daquilo que foi feito. Então, hoje você tem um governo que precisa desesperadamente frear uma série de situações, e do outro lado você tem uma classe política em que boa parte dela quer que essa bagunça continue. Então, nós precisamos de punição e de alteração dos preceitos da vida política, das garantias que o político tem. Enquanto a garantia não for pertinente exclusivamente ao trabalho dele, e não mais à opinião, à conduta social dele, nós vamos ter grandes problemas ainda pela frente, viu, professores? Não tenha dúvida. Gilberto, o artigo ainda diz que líderes populistas de direita, a partir dos anos 2010, se tornariam os defensores do que sobrou dessas bases e prometiam restaurá-las. Ou o que dizer de slogans e ideias, forças típicas desses líderes, como Make America Great Again, nos Estados Unidos. França para os franceses, na França. Take Back Control, Brexit. E nossa cultura, nosso lar, nossa Alemanha na Alemanha. Como bem sintetiza Marina Lacerda, é uma outra cientista política brasileira e estudiosa do trabalho da Brown, ela diz, aspas, se os homens brancos não podem ser donos da democracia, não haverá democracia. Se os homens brancos não podem governar o planeta, não haverá planeta. Fecha aspas. Síntese que finalmente encontra eco na realidade brasileira. Então, esse nacionalismo, entre aspas, que está surgindo aí, esse patriotismo, sabe, essa coisa muito esquisita, isso aí. Como é que você está vendo isso aí? E onde vai desembocar tudo isso, professor? Olha, voltando aí à impunidade, acho que o grande problema foi em 1979, quando passaram pano nos crimes dos militares durante a ditadura militar. Essa passagem de pano permitiu o quê? Torturadores e criminosos foram anistiados e os opositores também o foram, muitos voltaram, né? Estavam exilados, e criou essa condição em que, por exemplo, a não responsabilização dos militares e
levou à falsa ideia de que eles iriam se profissionalizar e cuidar apenas de seus afazeres, né, na caserna. E o que a gente viu recentemente não é isso, né? Eles estavam esperando a oportunidade de se manifestarem novamente. E como o tem feito, né? Aliás, soube-se aí que esse enquadramento possível até de omissão de militares agora nesse patético 8 de janeiro, houve um desfile de militares com coturnos e tudo entrando nas salas de ministros do Supremo para pressioná-los, né? Na verdade, enquanto a gente não submeter o poder militar definitivamente ao poder civil, nós vamos viver uma instabilidade permanente. Felizmente não aconteceu o que muitos queriam, né? Que os militares voltassem à cena. E isso não aconteceu, felizmente. Agora, essa onda nacionalista no mundo, na verdade, é uma onda também, vamos chamar assim por falta de outra palavra, né? Dessa predominância branca. Seria, por exemplo, o supremacismo branco na Europa e nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil é uma ideia fora de lugar, porque a maioria da população brasileira nem branca é, né? Mas essas ideias são poderosas e elas, mescladas então com elementos religiosos, promovem a idiotização das pessoas. Aliás, existem grupos organizados no Brasil, né, que estão totalmente contaminados. Digamos, os evangélicos aí, e tantos outros, e outras instituições estão totalmente contaminadas por essas ideias de um falso patriotismo, tanto que nos roubaram até os símbolos nacionais, né? Ninguém mais tem coragem de usar a camisa da seleção, tem que mudar essa camisa, né? E, aliás, tem que mudar a bandeira nacional também, porque eles se apropriaram dela, como se dela fossem donos. Aliás, é de uma burrice tamanha, tá? Que a gente fica pensando como é que pessoas que razoavelmente instruídas puderam embarcar numa aventura tão alucinada dessas. E com a burrice à frente, a burrice no poder. Verdade, verdade. Rodrigo, para a gente encerrar praticamente, o texto ainda diz o seguinte: a promessa de recuperar o mundo que não existe mais, mas que sempre existiu por uma parcela da população, cria uma base extraordinária para o autoritarismo. Um mundo estável, seguro, homogêneo, organizado por valores cristãos e patriarcais. Como Trump, Bolsonaro aproveitou muito bem esses anseios em meio a ruínas. Trump não foi reeleito, mas o trumpismo não foi derrotado após a eleição de Joe Biden. E no Brasil, como será? Esse texto que ela escrevia foi antes da eleição, né? Fim do texto. Completando com a resposta, Bolsonaro, eu completo. Bolsonaro também foi derrotado, mas o bolsonarismo não. Está aí. Ainda vejo algo mais perigoso nesse cenário. Nós temos no Brasil um movimento surgindo que é a nova resistência, que é baseada na contribuição, vamos chamar assim, de um cara chamado Alexander Dugin, que é um filósofo, sociólogo, fascista russo, que colocou no Brasil uma sementinha. E essa sementinha começa a crescer. Ela começou a ficar evidente no finalzinho da eleição, com uma atribuição até por parte da imprensa do comportamento do Ciro Gomes, sendo algo velado já, ombreado, vamos dizer assim, com a nova resistência, e que me causou a curiosidade em comprar um livro desse cidadão chamado Alexander Dugin, e me deixou totalmente assustado com o que eu li e com que tipo de pensamento começa a crescer dentro da sociedade. Nós estamos falando de um fascismo perigoso, muito mais perigoso do que a ideologia do fascismo que vinha crescendo. Nós estamos falando de um fascismo real, de uma pessoa que prega isso daí, que prega a supremacia abertamente. Não há nenhum receio disso. Então, como solução para o mundo, né? Como solução para o mundo. Exato. E aí nós temos
pensadores pelo mundo, como Noam Chomsky, por exemplo, que acaba não conseguindo permear essa capilaridade em cima da grande consciência social, né, em trazer percepções muito simples, que eu acho que, para resumir a matéria que está dando título a essa nossa discussão, eu vou até ler aqui a frase dele, que ele diz: o princípio básico do Estado capitalista moderno é que os custos e riscos são socializados ao máximo possível, enquanto o lucro é privatizado. É isso que a gente está vivendo. É isso que a gente está vivendo no Brasil hoje. É exatamente isso. É esse pensamento totalitarista, fascista, criminoso em relação ao que é necessário ser feito socialmente, sendo comparado como se o Brasil fosse uma empresa e que houvesse empregos e que as pessoas fossem demitidas e os especialistas tivessem conduzido esse Brasil durante 4 anos e trouxeram essa catástrofe que nós vivemos hoje e que nós ainda não temos noção da extensão dela. Perfeitamente. Vamos para o nosso segundo tema, que é muito interessante também, mas uma coisa palpável, sensível. A foto do deputado debruçado sobre a Bíblia. Frente Evangélica é a retranca. Se reorganiza no Congresso para barrar pautas progressistas. Ai. Mais ainda, a Frente Parlamentar Evangélica anunciou na semana passada que 2 deputados federais se revezarão a cada 6 meses na presidência do bloco. Um chama Eli Borges, do PL do Tocantins, e outro chama Silas Câmara, dos Republicanos da Amazônia. Olha o time. A bancada da Bíblia, como é chamada, iniciou as atividades legislativas em um cenário diferente do que havia no ano passado. Durante o governo de Jair Bolsonaro, os evangélicos tiveram forte protagonismo nas 2 casas legislativas e também no executivo, uma vez que o então presidente, grande aliado das igrejas neopentecostais, defendia a pauta de costumes, como o combate ao aborto e a liberação de drogas. Segundo o novo presidente da frente, que é o Eli Borges, porém, mesmo não estando na bancada do poder, a firmeza na defesa de pautas conservadoras não será amenizada. Escuta só o que disse o deputado. A frente respeita as autoridades, mas as tratativas são institucionais, nunca individuais. A firmeza na defesa dessas pautas não será amenizada. Continuaremos como uma frente que não está no balcão do poder para amenizar as pautas que não são nossas, que são caras para nós, mas sempre de um jeito respeitoso. Rodrigo, essa frente foi criada em 2003. Dá uma comentada aí. Eles estão com um projeto aí, gente, de caminhar aí, né? Cresceu muito essa frente. Tem que comentar educadamente? Ou posso soltar? Fica à vontade. O mal educado está em casa. Porque eu acho que essa receita entre religião e política, ela historicamente levou a humanidade a grandes tragédias. E aqui nós faz diferente. Aqui nós vemos uma bancada evangélica. Então, a destruição do princípio nato do cristianismo, né? Não adentrar ao templo para o comércio dos valores, né? E nós vemos aí a bancada evangélica hoje colocando na mesa, como está noticiando a própria revista Veja, a possibilidade de dissidência de parlamentares dessa bancada em troca de, entre aspas, favores. Então, como que a gente pode conceber que isso realmente vai para frente quando o princípio disso tudo é o favorecimento? Porque eu tenho que segurar as palavras. Essa frente evangélica, o que ela quer, na verdade, hoje, está dentro do governo. Como eles tiveram 4 anos, e nós vimos o que aconteceu, quase R$1 bilhão que deveria ter sido utilizado no trato, na lida dos povos originários, foi para dentro de instituições evangélicas. Está amplamente noticiado. Nós vemos líderes evangélicos sendo ligados a estruturas que deveriam atuar e não atuaram. Que, entre aspas, trabalharam com os povos
originários, mas no sentido de evangelizar, olha só, ferindo o próprio preceito de vida e direito humano dele de existência da sua raiz, querendo que eles se convertessem ao cristianismo. Então, essa bancada evangélica, frente evangélica, para mim, ela é um engodo, ela é composta por mentirosos, tem que segurar, por pessoas que não têm o mínimo valor para a nossa sociedade e que não vão, em hipótese alguma, produzir absolutamente nada. Nos últimos 4 anos, esses senhores não conseguiram fazer nada para que a vida do povo brasileiro tivesse uma mudança real. E eles estavam com o poder, né? Além de atuar no orçamento secreto, se resumiu a Covaxin, que nós não podemos esquecer, ao superfaturamento na compra de preservativos. Olha só, evangélicos lideraram as negociações e a compra de preservativos. Olha, contra a Bíblia a utilização de preservativo. O contraceptivo não é aceito dentro do cristianismo, né? Então, que valores essas pessoas têm? O que eles vão lutar contra? Né? Eu acredito que eles vão lutar a favor de algum favor e de algum dinheirinho no bolso, porque é isso que alimenta muitos deles, né? Aí, meu filho, aí, meu filho. Gilberto, seu comentário a respeito desse avanço da bancada da Bíblia. Um deles aí, que vai ser o presidente, tem um novato aí, mas o que é o atual presidente, chama, acho que é Lee Borges, esse cara aí está tendo uma investigação sobre rachadinha. Ele é deputado aí há 20 anos. Está envolvido com uma rachadinha. Essa coisa da rachadinha prosperou no Congresso, né? Que coisa maravilhosa. O filho do Bolsonaro deu aula sobre isso, né? Olha, vou fazer como o Rodrigo aqui, controlando as palavras. Segura. Que eu penso dessa gente. Segura. Na verdade, eles se autoproclamam de cristãos, mas seguem o Antigo Testamento. Se fossem cristãos mesmo, eles entenderiam que Cristo revogou o Antigo Testamento. Então, na verdade, coisas totalmente anacrônicas, descoladas do tempo, em sociedades que nem sequer mais existem, e eles traduzem isso como se fosse a prática religiosa normal. Na verdade, não são cristãos. Não são cristãos. O cristianismo é outra coisa. É outra coisa. Aliás, essa influência toda sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo no Brasil é coisa do sul dos Estados Unidos, da Bible Belt. É a parte mais atrasada dos Estados Unidos, onde surgiu o fundamentalismo. O fundamentalismo, que antes a gente chamava de integrismo, era a leitura literal de um texto qualquer. Mas um conjunto de livros batistas publicados no final do século XIX e XX, de fundamentals, deu origem à expressão fundamentalismo, que é a leitura literal de um texto político ou religioso. Tá? Então vamos fazer uma leitura literal. Por exemplo, está escrito lá em Êxodos que os hebreus levaram 40 anos para sair do Egito e chegar na Palestina. Se nós formos lá, hoje o território é o mesmo, em menos de um mês nós fazemos esse percurso. Como é que leva 40 anos para percorrer isso? Só vocês deram algumas 5 voltas na África inteira, que é 4 vezes o tamanho do Brasil. Eu queria lembrar outra coisa aqui também, que o Rodrigo mencionou, que o primeiro grande teórico moderno, né, que foi Nicolau Maquiavel, que não era Machiavelli, como que se diz, né? Maquiavel advertiu que religião e política seriam impossíveis. Ainda não existia aquilo naquele tempo, mas ele chegou a dizer que seria uma mistura incendiária. E o Rodrigo mencionou também, depois da existência de Maquiavel, que morreu em 1530, por aí, a Europa será assolada por guerras religiosas numa matança sem fim. Lembra da noite de São Bartolomeu? Quer dizer, política e religião é misturar, é apagar fogo com gasolina. E usar elementos religiosos na política, além de ser uma irresponsabilidade, na minha opinião, é crime.
é manipular a mente das pessoas e a boa-fé das pessoas. Perfeito. Vamos ver como é que ficou a charge da semana. Dá uma olhadinha nesse negócio aí. Ecoando ainda o 8 de janeiro. Dá uma olhadinha aí na charge, para a gente rir um pouquinho e entrarmos no tema final. Olha lá, olha lá. Ei, olha lá. O Nico está vendendo aí, ó. Capa para uma tornozeleira eletrônica, entregamos de penitenciárias, frete grátis, não aceitamos cartão corporativo. Duro que isso daí deve ser verdade, né? Olha lá. Olha o pé do cidadão aí, como é que tá. O cara tá. Tamo aí. Quem quiser, né? Professor, será que tem fechado com o Bolsonaro? Pois é. Rapaz, esse negócio rende, viu? Esse negócio rende. Então vamos lá. Vamos para o intervalo e já voltamos. Intervalinho. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Em 2023, a Rádio 79 completa 70 anos. Para reviver a história desta tradicional rádio de Ribeirão Preto e resgatar importantes nomes que ajudaram a construir este legado de décadas, vem aí uma programação especial. A partir de março, todo sábado ao meio-dia, venha comemorar os 70 anos da Rádio 79 AM. Exibição de entrevistas com ícones do rádio aqui na Tati Multiplataforma. Retornamos com o Polêmicos, hoje recebendo o Rodrigo Leone e o professor Gilberto Abreu. Vamos então para a última foto e a última matéria. Foto do Bolsonaro num hospital nos Estados Unidos. Ele está lá ainda, está com medo de voltar, dizem alguns. E a retranca é, Bolsonaro diz ao jornal americano. Hã? Eu pensei que essa daí fosse a chave. Bolsonaro diz ao jornal americano, The Wall Street Journal, que voltará ao Brasil em março e que corre risco de ser preso. Então, olha aí a informaçãozinha aí. O ex-presidente Bolsonaro declarou ao jornal americano The Wall Street Journal, em reportagem publicada na última terça-feira agora, anteontem, né, que quer voltar ao Brasil para fazer oposição ao presidente Lula. Disse também que corre risco de prisão quando voltar ao Brasil. Segundo Bolsonaro, aspas, uma ordem de prisão pode aparecer do nada, fecha aspas, citando a prisão do ex-presidente Michel Temer, 3 meses após deixar o cargo por acusações de corrupção. Ainda não há data marcada para que Bolsonaro volte ao Brasil, mas o ex-presidente acredita que seja em março. Rodrigo, tem mais uma coisinha que ele disse lá para o jornal americano. Ele disse ainda que o movimento de direita não está morto, e vai prosseguir, citando que quer coordenar com congressistas e governadores que o apoiam para aprovar projetos pró-negócios, eu não sei o que é isso, e para lutar contra o desarmamento, liberação do aborto e outras contra a liberação do aborto e outras pautas que, segundo ele, ferem os valores da família brasileira, viu? Rodrigo. O que não fere o valor da família brasileira, segundo eles, é ter amante, né? Casar 4, 5, 6 vezes, né? Ter conflitos dentro de casa que chegam a quebrar os móveis, os vidros da casa. Isso tudo não fere o valor da família brasileira. O que fere o valor da família brasileira é você lutar por políticas de saúde pública, né? Esse senhor é uma verdadeira piada para ser extremamente gentil com ele. Porque é uma pessoa que não deveria ter a mínima possibilidade de se manifestar publicamente, mas, em face de tudo que ele fez no nosso país, em face
do atentado que foi coordenado contra as instituições brasileiras no dia 8 de janeiro e que tem a digital desse senhor, em face ao que ele fez na pandemia, aos povos originários, em face a toda a questão racial que foi pisoteada durante o governo de Jair Bolsonaro, com um cidadão que eu não repito o nome, que teve no governo e que não fez a mínima questão de ser, assim, minimamente empático com o povo preto. Então, isso, se eu for ficar resumindo aqui, vão 2 horas de citações. O Bolsonaro deveria voltar mesmo, mas para ir para a cadeia, porque o que espera ele no Brasil é uma cela fria, escura e com a graça do Deus que ele diz que é fiel, eterna, porque esse senhor não merece mais caminhar pela nossa sociedade. Opa, que é isso? O Gilberto Bolsonaro ainda negou ter defendido que houve fraude nas urnas eletrônicas. Que é mais, hein? Ele acha que não houve. Ele falou lá fora para os americanos. No entanto, colocou em xeque diversas vezes a confiabilidade das urnas e frisou que o processo foi enviesado. Ele também tentou se distanciar dos atos terroristas de 8 de janeiro e negou que tenha havido uma tentativa de golpe no Brasil. Negou tudo, né? Negacionista, né? Golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas? Onde estavam as bombas? Questionou Bolsonaro. Fique à vontade, professor, para fazer suas observações finais sobre tal figura. Olha, ele como chefe da manada, ele está querendo se eximir de seus crimes. Se ele quer realmente voltar ao Brasil, ele está realmente com medo de ser preso. Agora, como é que ele governou? Ele colocou um negro racista contra os negros da Fundação Palmares, tal de Camargo. Colocou um ministro anti-meio ambiente, que, aliás, é um absurdo. Ele teve 3 vezes mais votos que a Marina Silva, o tal de Ricardo Salles, que é criminoso. Criminoso. Colocou essa beata aí que viu o Cristo da Goiabeira no Ministério da Mulher, que é uma reacionária e está lá no Senado, acho que ela não sabe o que fazer lá, porque imagina essa mulher ocupando a tribuna do Senado. E que nós já tivemos a figuras femininas e masculinas da maior expressão. O que ela vai dizer lá no Senado Federal? Quer dizer, o desgoverno do Bolsonaro foi isso. Quer dizer, tem o Ministério do Meio Ambiente, coloca um cara que seja contra o meio ambiente. Tem o Ministério dos Pretos, né, da maior parte da população brasileira, coloca um negro racista anti-negro, anti-preto, tal de Camargo, lá da Fundação Palmares. Quer dizer, é uma coisa alucinada, mas que seria, digamos, né, somente isso, se não tivesse causado tanto mal e tanto dano ao país. Essa gente precisa ser varrida, democraticamente, como, aliás, já foi na última eleição, mas a nossa luta, nós imaginamos que nós tivéssemos para nos aposentar, né? Na verdade, nós vamos ter que recomeçar a nossa luta toda de novo. Né? Que a coisa está ficando pior do que a gente já viveu antes. Olha aí. Comentários finais, 2 minutinhos para cada um. Esse reloginho que está aí para vocês é para ser usado de vez em quando, viu? Preste atenção nele. Então, Rodrigo, vou pedir a você, ao Gilberto, para perguntar aos dois sobre o futuro do Bolsonaro. Ele vai descer em terras nacionais, em terras tupiniquim, certamente, vai dar a versão dele, Você acha que vai acontecer tudo aquilo que ele está temendo ou vai ficar barato mesmo, como aconteceu com outros presidentes? O Lula foi preso, né? O Temer foi preso, né? Os caras andaram tomando café de canequinha, né? Eu acho que ele deve ser preso. O Jair Bolsonaro, chegando ao Brasil, não deve ficar 2 ou 3 dias solto. Ele deve ser preso, porque existe muita coisa contra esse senhor. E o Brasil precisa superar o Jair Bolsonaro, apesar de saber que nós não vamos viver sem o bolsonarismo. Nós não vamos viver sem talvez um bolsonarismo 2.0 ou algum ismo que venha a aparecer por aí.
porque o que nós temos hoje no Brasil é urgência. A urgência de restabelecer as condições mínimas de sobrevivência para os mais necessitados. Nós temos urgência em acabar com a discriminação. Nós temos urgência em acabar com a homofobia, com o racismo, com a violência contra a mulher, com essa inominável agressão feita à nossa diversidade, ao assassinato que foi cometido contra o povo Yanomami e, quiçá, contra outros povos originários. A gente tem urgência em refazer as nossas cidades, as nossas florestas e, principalmente, refazer os nossos laços de amizade e refazer as nossas famílias. Porque se existe algo que foi extremamente afetado, foi a convivência humana. E essa convivência, ela não tem, como é que eu vou dizer, a herança dela é muito grande. Se você perdeu o tempo, você não tem mais como refazer. Passado o tempo, fim da possibilidade. Então nós precisamos superar esse senhor e deixar com que a justiça e as autoridades coloquem ele na cadeia pelo tempo necessário para que ele cumpra a pena pelos crimes que ele praticou. Perfeito. É urgente isso para o nosso país. Perfeito, nobre deputado. Tempo vencido. Gilberto, vamos ver se você consegue um recorde hoje. Em 2 minutos para fechar o programa. Não se entusiasme, professor. Vamos lá. Eu assino embaixo que o Rodrigo falou das nossas urgências, né? E eu não temo, por exemplo, da prisão do Bolsonaro, porque eu acho que, na verdade, grande parte dos que o seguiam já não o seguirão mais, porque está mais do que comprovada a sua covardia e a sua fuga. Ele armou toda a confusão e fugiu. E tem cenas patéticas, né? Dos patriotários que estavam nas portas dos quartéis. E eu vi um vídeo essa semana em que as pessoas conclamando a solidariedade pública porque as pessoas estão sofrendo nas prisões. Olha que coisa linda, maravilhosa. Ela passou até um Pix. Eu vou passar o número para vocês depois. Mas eu queria lembrar ao Cassone que ele retirou da pauta um livro importante, né, que é o livro Psicologia de Massa do Fascismo, do Wilhelm Reich. Eu sugiro até ao Cassone nós continuarmos a discutir esse assunto, porque o fascismo nos assalta de novo. Faltou, eu retirei porque faltou ao articulista lá, um professor da Unicamp, o que sobra a você, clareza didática nas explicações. Então, por você, nós discutiremos esse assunto. Tenho certeza que haverá uma grande contribuição. O menino lá viajou na maionese, ele escreveu de uma maneira tal que ficou... Não se sabe que é um pouco de discussão histórica e econômica, se era uma discussão psíquica, da psicologia, enfim, tudo bem. Muito obrigado, meu querido Rodrigo Leone, mais uma vez. Aplausos para o senhor, que bom que a gente está com a liberdade de expressão outra vez parcialmente garantida, né, para a gente poder falar tudo o que nós falamos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Gilberto. Viva o Galo. Um abraço. Tá? Botafogo, você está feliz com o seu Botafogo, né? Não está passando de vexame, né? Do Rio. Bastante. O daqui foi vendido. Jogo, hein? O daqui foi vendido. Estou falando do Botafogo do Rio. Eu sou botafogueiro desde criança. Aqui tem SAF também? Tem SAF ou tem safados aqui? Aqui tem safado. Me perdoa. Obrigado para todos vocês, querida audiência. Até o nosso próximo encontro. Lembrando sempre que há 2 reapresentações, uma no sábado às 21 horas e no domingo às 23 horas. Os canais 20, 22 e 522 da NET. Um grande abraço, bom final de semana e carnaval com responsabilidade, né? Com bastante alegria e até nosso próximo encontro.